Olá, bem-vindas, boa noite. Sejam todas bem-vindas hoje aqui ao nosso quinto workshop de esquenta para a semana da renda extra com a costura criativa. Para quem não me conhece, eu sou Renata Valho e eu ensino qualquer mulher a fazer costura criativa como renda extra de R$ 2.000 ou mais no mês. E hoje, gente, nós vamos falar de um assunto muito importante e que eu sei que deixa vocês extremamente preocupadas, que é a questão da criatividade. É por isso que hoje eu trouxe aqui um tema que é para vocês a única maneira para ser criativa e fazer peças diferenciadas que vendem. Gleicineide, bem-vinda, boa noite. Fátima, bem-vinda, boa noite. Então, olha só, acho que tá tudo ok aí com o som, né? Mônica, Cristina, boa noite, bem-vinda. Elisete, hoje, pessoal, sextou na costura, tô gostando de ver, olha lá. Então, pessoal, é o seguinte, só avisando aí para vocês, né? Quem ainda não sabe que tem esse evento que eu vou fazer do dia 11 ao dia 15 de abril, totalmente gratuito, totalmente online, onde eu vou mostrar para vocês uma maneira mais divertida de você trabalhar e ganhar dinheiro de casa, que é com a costura criativa e que existe um jeito mais fácil e mais rápido de fazer isso, tá bom? E para ter renda extra, com certeza, e poder realizar os seus sonhos, pagar suas contas e ajudar aí quem mais precisa, além de você mesma, tá bom? Vamos lá então hoje, gente, para esse assunto e que é tão importante, né? Além de ser tão importante, ele está no nome, né? Faz parte do nome do nosso negócio, que é a costura criativa, né? Então, parece meio contrassenso falar que precisa ter criatividade na costura criativa, mas eu sei que chega um momento aí que existe uma empacada. E às vezes você que ainda não costura, que está me ouvindo falar nisso, parece mais estranho ainda. E eu tenho certeza que às vezes você fica pensando, eu não sou criativa, então eu não posso fazer costura criativa porque não sei o que fazer, não tenho ideia, não tenho imaginação. Imagine se isso serve para mim. Então, eu vou falar para você que você tem que ficar aqui, que eu tenho muita coisa importante e vou provar para você que serve para você também sim, ok? Edileuza, bem-vinda, boa noite. Então, por que é importante usar a criatividade para encantar as pessoas com os produtos que vocês fazem ou que vão fazer para poder fazer as vendas, né? Então, entender que ao longo da nossa trajetória, do nosso trabalho, existem várias fases, então a gente tem que ser criativa para criar os produtos, para encantar, fazer produtos que encantam os clientes para conseguir realizar as vendas, fazer as vendas para conseguir ter a renda extra que a gente tanto sonha, né? Então, se você está aí, Ione Martins, bem-vinda, boa noite. Se você está aí na costura criativa, procurando na costura criativa um jeito de ter renda extra, você precisa, em primeiro lugar, entender esse mercado, né? O que é esse mercado? É parte das pessoas que compram os produtos, né, artesanais feitos por nós, costureiras criativas, né? E aí, quando também a gente fala de mercado, não são só essas pessoas, você também tem o meio em que a gente está inserido, como é que todas as pessoas que fazem a mesma coisa estão trabalhando, estão agindo, o que que elas fazem, né? Porque sabe que as outras pessoas prestam atenção no que todo mundo está fazendo. E aí, as pessoas, esses clientes que a gente está procurando, Zenaide, bem-vinda, boa noite. Antônia Zartes, boa noite, bem-vindas, queridas. Aí, essas pessoas, o que, que elas estão procurando? Justamente
quem procura produto artesanal foge do produto industrial, né? Porque eles estão fugindo do padrão que a indústria impõe, porque eles são grandes, são poderosos. E o que a indústria faz para ter preço bom? Porque na cabeça da indústria vende bem o que custa menos, o que é mais fácil de fazer. Então, vem aquele padrão e tudo igual e aquilo que eles oferecem para a gente. E nós que trabalhamos com o manual, com o feito um a um, a gente é o contrário disso tudo, né? A gente faz, e é isso que os clientes querem da gente, produto autêntico, que é personalizado, que é completamente diferente daquilo que as, vamos dizer assim, fábricas fazem, que é uma coisa mais automatizada, né? Feito na escala. Então, eu vejo muita costureira criativa. Cristina Valdo. Rivaldo, bem-vinda, boa noite. Eu vejo que muita costureira criativa acaba fazendo a mesma coisa que as outras já estão fazendo, né? E aí acabam reclamando que não estão vendendo. E aí eu fico me perguntando, se a gente sabe, né, que a gente vive nesse meio por ter um produto exclusivo, um produto diferente, e as pessoas procuram isso, né? É, por que elas vão em busca, né, de olhar o que os outros estão fazendo? Ah, estão fazendo, eu vou fazer também, porque aí vende, né? E pode ser que às vezes você fala assim, ah, mas eu já costuro, mas eu não fico fazendo igual a todo mundo, né? Ou então, eu faço, mas também não é tão igual assim, né? Eu não estou dizendo que todo mundo está nessa situação, mas acontece, tá bom? E você deve ver isso acontecer por aí. Então, eu entendo que isso aconteça porque existe um medo de se arriscar, né? Ah, eu vou fazer as peças, em primeiro lugar, o que vai acontecer? Eu vou gastar dinheiro para comprar X materiais, eu vou gastar um tempo porque eu vou estar produzindo esses X materiais, e aí ninguém vai gostar do que eu fiz, né? E aí ninguém vai comprar meus produtos. E aí, gente, existe também, não é só eu gastei tempo, eu gastei dinheiro, existe um medo de não ser aceito, um medo, é um medo assim até meio rejeição, sabe? Porque além da gente querer ter a renda extra e a gente gostar do nosso trabalho, faz parte também do reconhecimento. Quando você vê faz um produto, uma bolsa maravilhosa, um conjunto de mesa maravilhoso que vai um jogo de jogos americanos com guardanapos, qualquer coisa assim que é muito vistoso e a cliente gosta e fica feliz, compra, te elogia e agradece, é muito satisfatório para a gente guarda aquilo assim como um gás que vai dar para a gente continuar produzindo novas coisas. E quando obviamente, né, você paga por isso, é maravilhoso. Mas quando isso não acontece, a gente também fica, poxa vida, eu me dediquei, eu fui lá, estudei, e eu fiquei compondo as estampas, escolhendo os tecidos, me preparei para aquilo e ninguém deu bola, ninguém gostou, né? E a gente começa a ficar achando que a gente tem problema, eu não sou criativa, eu não sou boa nisso, eu não sei fazer isso tudo, e daí a gente fica bem sem energia. Então é mais fácil eu ver o que está todo mundo fazendo, o que está todo mundo comprando, porque aí eu me garanto, né? Eu não vou ficar chateada, eu vou vender e melhor desse jeito, né? Então, no começo, a gente começa a fazer ali mais ou menos o igual a todo mundo e a gente tá vendendo, né? Por quê? Porque é novidade, porque a gente começa com aqueles clientes que são os nossos parentes, os nossos amigos, as pessoas próximas a gente, sei lá, você tem um ciclo assim da vizinhança, se tem um ciclo que você está vendendo para as pessoas da escola dos seus filhos, ou no trabalho do seu marido, aquele ciclo de pessoas conhecidas. Aí, quando você
Todo mundo já viu o que você fez, todo mundo já sabe o que você fez, já comprou de você, e você fala, nossa, isso aqui tá dando bom, eu vou continuar fazendo. Chega uma hora que as pessoas falam assim, poxa, já não tenho mais o que comprar, né? Então, você precisa olhar o seu entorno. O que é olhar o entorno? É olhar os clientes que você tem, as pessoas que estão em torno de você, aquelas pessoas que você conhece, mas que você ainda não conseguiu vender, não atingiu, né? Olhar o entorno de você também. Quem são as outras pessoas que vendem as mesmas coisas que você, para entender, né? O que o seu produto precisa ter de novo, né? Para ele se tornar interessante e as pessoas voltarem a comprar de você. Então, isso não quer dizer que assim, eu já vendi bolsa, necessaire e utilitário e necessários assim, organizadores para mala de viagem, e essas pessoas não querem mais esse tipo de coisa, então agora eu vou vender coisa de decoração para casa. Aí você muda completamente achando que aquelas pessoas vão comprar aquelas coisas, né? Mas, gente, mulher compra bolsa a vida inteira, mulher compra necessaire a vida inteira, né? Os utilitários, porque ela compra para ela dá de presente, ela compra para diversas coisas diferentes. E são coisas que sempre a gente acha que está precisando de mais um, não é? Então você precisa pensar, poxa, se é um item que foi tão bom, eu preciso descobrir alguma coisa que eu preciso fazer baseado nisso, com alguma diferença, para chamar a atenção dessas pessoas que eu já sei que se interessam por esse tipo de produto, né? Então, vamos fazer aqui, dar um exemplo de uma coisa completamente diferente da nossa área, para vocês entenderem o que eu estou falando. Não parece assim, coisa muito teórica, a gente não faz a ligação. Então, saindo da costura e olhando outras áreas, a gente tem que entender a lógica desses produtos, dessas reinvenções do que eles já fazem. Poliana, bem-vinda, boa noite. Por exemplo, gente, geladeira. Geladeira é uma coisa que já existe há muito tempo e as pessoas compram geladeiras. Claro que ninguém compra geladeira, não vou nem dizer uma por ano, mas assim, com uma boa frequência. Mas se você parar para pensar, o que a geladeira precisa fazer? Ela precisa gelar, ela precisa, no máximo, ter ali como é que chama aquele? Ai, me fugiu o nome. Não o freezer, aquele que congela ali rapidinho, né? O congelador, na verdade. E gelar e congelar um pouquinho as coisas. Só que se hoje em dia você for na loja e ver geladeira, tem geladeira que parece assim uma peça de espaçonave, né? Tem tela para você digital, tem televisão, tem um monte de coisa. Não estou falando desse tipo de coisa, mas são as inovações que os produtos trazem, né? Então, olha aqui a Isane falando, é muito difícil fazer as pessoas comprarem. Então, Isane, a gente tem que ir atrás de entender o que essa pessoa quer comprar, né? A gente tem que fazer esse exercício e não fazer elas comprarem o que a gente está vendendo, porque necessidade todo mundo tem, né? Então, olha só, depois eu falo um pouquinho mais disso, tá? Eu vou entrar no pedaço e eu falo um pouco melhor sobre isso, Isane. Quando alguém aí do mundo da produção, dos designers de geladeira, pensou em colocar a água e o gelo na porta da geladeira, foi uma revolução na venda de geladeiras, né? Então, uma ideia que acontece? O gelo e a água estão sempre dentro da geladeira. Todas as geladeiras têm a água a gente põe na garrafa, mas você põe a aguinha para fazer o gelo lá na forminha. Só que o que você faz? Você abre e fecha aquilo o tempo todo. E segundo os produtores, esse abrir e fechar consome mais energia, ocupa espaço, enfim, um monte de coisa. O cara foi lá e falou assim: vou trazer isso para fora da geladeira, fica fácil das pessoas usarem, não abre tanto e vai dar um melhor consumo, e aí blá, 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 blá. Foi uma coisa incrível, né? Outra coisa, carro flex, né?
A gente sempre tinha o carro a gasolina, depois veio uma época aí de muito carro a álcool, as pessoas compraram porque gastavam menos, e aí tinha a época que o álcool subia, que o álcool caía, e quando o álcool subia muito de preço, as pessoas ficavam enlouquecidas. Aí veio alguém e falou assim: por que eu não faço um carro que use álcool e gasolina ao mesmo tempo? Então, resolver o problema das pessoas. Quando um tiver mais caro, usa o outro, né? Máquina de lavar e secar roupa. É outra coisa que foi uma revolução. Se existe uma máquina que lava e outra máquina que seca, e muitas vezes as pessoas usam muito pouco a máquina de secar, não tem espaço para ter as duas, então a gente junta as duas coisas numa só. Então, gente, essas coisas que eu tô falando para vocês não são essenciais, né? Por exemplo, a pessoa quer um carro que leve ela de um lugar para o outro. Claro que se gastar um combustível mais barato é melhor, mas ela quer um carro, né? A pessoa quer lavar roupa, nem sempre ela quer secar, e a água na porta é um luxo, pode ser, mas isso tudo faz o quê? Melhora a vida das pessoas, torna as coisas mais práticas, pode ser que faça ela ganhar tempo, né? Então, são essas coisas que ninguém inventou um carro completamente diferente. A geladeira não virou uma coisa estranha, né? Então, a gente tem que pegar para o nosso setor e olhar o que é que pode ser feito. E olha, já teve muita coisa feita assim. Por exemplo, as eco bags, que eu gosto tanto de citar aqui, eu falo e repito, porque é um exemplo muito forte, né? Já existiam sacolas para a gente carregar diversos, centenas de produtos diferentes. E aí você tinha plástica, você tinha sacola de papel, e o problema é, a gente tem que ficar o tempo todo jogando isso fora. Então, acumula muito lixo. E, de repente, aparece a ecobag, que pode ser feito de um plástico reciclável, uma coisa mais rígida, e aí começaram a vir as de tecido, mais bonitas, é, mais despretensiosas, que tem uma função múltiplas, não só para carregar compra. E daí, isso tudo facilita a vida das pessoas. E ela enxerga naquilo ali um produto diferencial. Poxa, que bacana! Essa eco bag de tecido, eu posso dobrar ela dentro, deixo dentro da minha bolsa, deixo no porta-luva do carro. Isso vai ser muito útil para mim, né? Aqui só querem se for com preço baixo, não dão valor ao nosso trabalho. Também, Isane. Da onde você é? Escreve aí para mim, para a gente batendo uma bolinha aqui. E tá, feito à mão ateliê, bem-vinda, boa noite. Então, olha só, máscaras de tecido, né, que a gente tanto fez, tenho certeza de vocês aqui que costuram já devem ter feito muita máscara nesses 2 anos, né? E não existia máscara de tecido, gente, só existia máscara lá descartável, né? Cirúrgica. Então, a gente ficou sem elas e a gente precisava delas. O que a gente fez? A gente foi lá e deu um jeito de aprender, fez. Até quem nunca costurou na vida foi lá e aprendeu, fez, começou a vender, gostou disso, então fez para doação e se sentiu extremamente útil. Então, é essa reinvenção. Rio Grande do Sul, Isânia do Rio Grande do Sul. Então, outra coisa que é uma coisa um pouco mais atual e que me chama muita atenção é produtos para bebês, né? Se tem uma coisa que vive sendo reinventada, é produto para bebê. Aí você fala assim, gente, mas produto para bebê não é sempre a mesma coisa? É e não é, né? Então, se você for ver as coisas de bebês de antigamente, não eram tão práticas, não eram tão. Eu vejo assim, quando eu tive minha filha e eu via minhas tias falando,
quando nós tivemos filho, não tinha esse monte de coisa. Hoje um bebezinho tão pequenininho tem tanta tralha para carregar, porque tem que ter a bolsa disso, protetor daquilo, não sei o que, não sei o que lá. Por que isso tudo aconteceu? Porque as coisas foram evoluindo, né? E também a vida da mãe mudou. Então, tudo começou a surgir para ajudar a mãe. E eu me lembro de sair sozinha para levar minha filha para consulta médica, ou sei lá, sair sozinha com ela mesmo. E aí você tem que tirar o bebê conforto do carro, encaixa no carrinho, carrega a bolsa da criança, fecha o carro, vai entrar em algum lugar, e aí tem que abrir a porta. Aí depois você tem que guardar a chave do carro, depois você está chegando em casa, você tem que abrir tudo para pegar a chave de casa. E aí, de repente, já muito tempo depois da minha filha já grande, eu vi surgir uma mochila para carregar as coisas do bebê. E aí eu falei, gente, mas será que funciona esse negócio? E hoje em dia a gente só vê mochila, você só vê mãe aí com mochila. Por quê? Porque cada vez mais as mães estão continuando a manter suas próprias vidas diante do bebê. Então ela faz as coisas sozinha, o marido está trabalhando, ela vai levar a criança para o berçário, a escolinha, não sei o quê. E aí libera a mão das mães para ficar livre, para pegar a criança, para fechar o carro, para abrir a porta, para empurrar o carrinho. Então não fica aquela bolsa pendurada atrapalhando. Então a pessoa foi lá e inventou essa mochila pensando na mãe. Só que o que é a função da mochila? É carregar as coisas dos bebês. E isso tem há muitos e muitos tempos. A pessoa só enxerga a vida da mãe nos dias de hoje e traz as facilidades que essa bolsa de carregar as coisas do bebê precisa ter, né? Então, um exemplo que uma vez eu vi, achei de outro mundo, é um carrinho de bebê. Quando você tira do carro, ele tá todo dobradinho, tem um botãozinho ali, você aperta, o carrinho abre sozinho, gente. Então, assim, não estou aqui questionando se são coisas acessíveis, se são coisas muito caras, se são coisas que tem muito pouco, que poucas pessoas têm dinheiro para comprar. Eu estou falando das coisas que são inventadas a partir de uma dificuldade das pessoas em realizar certas funções e na visão de quem inventa, precisar mostrar para uma pessoa que existe algo que pode facilitar a vida dela. É assim que as grandes ideias surgem. Milene, boa noite. Campinas, aqui pertinho. Graça, cheguei, mas tô... Santos, acho que é Graça, né? Acho que é. Cheguei, mas tô atrasada, mas beleza, não tem problema. Se veio, é isso que interessa. Luzia também, bem-vinda, boa noite. Então, gente, é, esse olhar, né, que vocês precisam ter, que as pessoas já usam e já compram aquele produto e gostam, é que você vai precisar entender que ali você pode oferecer um diferencial que vai resolver o problema dela, né? Então, você ter um diferencial num produto faz ela desejar o que você faz, né? Ele tem que ser bonito, porque ninguém vai querer comprar uma peça feia, mas só a beleza dela, muitas vezes, não faz a pessoa comprar. Por quê? Porque vai falar assim, ah, a bolsa é linda, mas eu já tenho bolsa, né? Então, a gente tem que ficar pensando nessas questões. Eu vou fazer uma bolsa. Então tá, essa bolsa, ela é para usar durante o dia, é para uma pessoa ir trabalhar, ou ela é uma bolsa para noite, porque ela tem mais um tecido mais brilhante, ela é um tecido mais nobre, ela é para usar com vestido de festa, uma coisa mais social, ela é para ir na praia. Então, assim, as funções que um produto tem
são muito diferentes. Mas, de repente, se você começar a unir uma coisa com a outra, ela pode, por exemplo, ser uma eco bag, fingindo ser uma bolsa, ter uma estampa ali bonita, ela ser pequenininha, não amassar, né? Aí vem também uma questão de uma pesquisa de tecidos. Hoje em dia, a tecnologia dos tecidos está muito forte, eles estão sendo muito trabalhados, então existe essa questão também que vocês podem pesquisar e usar. Então, você trazer. A gente vive um momento assim financeiramente que as pessoas não têm tanto poder aquisitivo assim, mas se você oferecer produtos multifuncionais que dê para usar em vários locais diferentes, em várias situações, a pessoa vê, é, vê oportunidade, não, ela vê vantagem em ter um produto desse tipo. Então, ela fala, olha, essa bolsa eu consigo usar aqui, ali, fazer assim, com essa roupa, com essa outra roupa. Se ela é dupla face, eu consigo, olha, é uma bolsa 2 em 1. Então, é atrás desse tipo de coisas que vocês precisam ir enxergando soluções, né? Então, com relação a essas coisas que eu passei aí ao longo da minha jornada, né? E eu perdi tempo, né? Quando eu falo perder tempo, eu passava numa loja, ai, que tecido lindo, eu vou comprar isso aqui. De repente, eu via lá em formato de bolsa, nossa, eu vou fazer uma bolsa que tem esse bolsinho assim para fora também, com zíper, um lugar para pôr a garrafa d'água que a pessoa vai. E aí desenvolver os produtos, fala assim, acho que um monte de gente vai gostar, não gostava. E quando a gente perde tempo, a gente perde, assim, às vezes, uma questão de anos mesmo na carreira da gente. Fala assim, praticamente eu não saí do lugar. Então, em função de tudo isso que aconteceu comigo, e quando eu comecei a abrir minha cabeça para enxergando essas outras coisas e buscar em outras áreas esse tipo de inovação que eu estou falando para vocês aqui, que eu fiz relação do carro, da geladeira, por quê? Porque quando as pessoas inventam alguma coisa de novo assim, chama atenção. Por quê? Porque é uma coisa que resolve a vida das pessoas, né? Existia um tempo em que as pessoas só compravam coisas porque queriam ter, né? Era sempre um a mais. E o mundo não é mais assim. Então, vocês precisam também olhar para isso, né? E a gente tem como ganhar dinheiro, tá, Isane? Mesmo nesse mundo onde a vida está mais difícil, a gente só precisa focar naquilo que as pessoas estão precisando. Não adianta querer vender roupa de frio no Nordeste, por exemplo. Ah, mas eu amo roupa de frio, mas no Nordeste não vai vender roupa de frio, né? De repente, pode até vender, porque as pessoas que moram lá vão para o exterior e vai usar. Mas então, qual é a porcentagem disso tudo, né? E para isso gerar um bom dinheiro para você, você teria que vender isso num valor elevadíssimo. Então, são coisas que são utópicas demais e não funcionam no dia a dia. Então, a gente tem que bater o olho e enxergar onde está a necessidade das pessoas. Cristina escreveu: acho lindo costura criativa, sou nova me aventurando. Pode me chamar de Cristina. Ótimo! É muito bacana isso. Quando você traz essa fala, estou me aventurando, é maravilhoso, porque você precisa realmente se aventurar para você se dar a oportunidade de aprender e trazer coisas novas. E é isso mesmo que, ó, que legal, gente, que ela está falando. Todo mundo aqui precisa se aventurar, né? Porque aí, quando a gente vai em busca do que vai dar certo, que a gente quer que dê certo, a gente põe em teste. Nada mais para descobrir se vai dar certo ou não, se fizer a peça, se botar a peça lá na sua página e aí mostrar para as pessoas e para ver se as pessoas estão gostando. Senão, não dá para saber se vão gostar ou não. Isane, comecei a fazer bolsas e mochilas, tipo na brincadeira.
porque a minha vontade de aprender era enorme há pouco tempo e já ganhei muitos elogios. Então, o elogio, eu acho que é o primeiro passo, o primeiro sinal que as pessoas estão gostando, tá, Isane? Não desanima não porque não está vendendo. Você precisa descobrir o jeito de vender. E aí dá uma passeada aí pelo meu canal, tem bastante vídeo falando de venda, como conseguir vender, como atrair cliente. Isso pode te ajudar bastante, tá bom? Bolsas femininas Malu, bem-vinda, boa noite, gente. Vai acabar minha bateria aqui, peraí que eu preciso conectar meu celular. Então, vamos seguir aqui. Então, gente, baseado nessa... Deixa eu só plugar aqui, para não morrer e vocês não caírem. Aqui o Instagram, peraí. Pronto. Então, baseada nessa dificuldade também que eu passei, é que eu resolvi vir aqui, né? Então, trazer para vocês essas experiências, as coisas que dão certo, também o que dá errado eu falo que deu errado, né? Para vocês não perderem o tempo que eu perdi investindo numa estratégia que não funciona, né? Que não dá certo. E é por isso que eu ensino qualquer mulher a fazer costura criativa como renda extra de R$ 2.000 ou mais no mês, tá? E voltando para a questão do mercado, queria ver com você, falar para vocês que o mercado às vezes induz a gente a acreditar numa coisa como sendo a melhor coisa possível e não tem nada daquilo, né? Ou ela induz vocês a acreditarem que muitas coisas não são para vocês, né? Então, olha só, muitas vezes, como a Isane está falando da dificuldade dela de vender, falando que as pessoas não dão valor, muitas vezes a gente vê, mostra e a pessoa, tá bonito, mas agora eu não preciso. Tá bonito, mas agora eu não tenho dinheiro. Tá bonito, outra vez. Cada hora vem uma desculpinha para não comprar. Isso acaba desestimulando e você acaba achando que você não nasceu para vender, né? Então, é essa sensação que vem. E acontece também muito isso com a criatividade, né? Por exemplo, Isane falando que as pessoas elogiam, mas tenho certeza que às vezes passa pela cabeça dela assim: elas estão me elogiando para ser boazinha, de repente elas não estão gostando das coisas que eu faço, então minhas coisas podem estar sem graça, eu não sou criativa, eu já fiz algumas coisas, mas eu não consigo ir além disso, eu precisava ir além disso, fazer coisas que chamam mais atenção, que elas gostem mais, e eu não sei fazer essas coisas, né? Então, é uma grande lenda, gente, uma grande... Eu não vou chamar de mentira, porque essas coisas realmente são lendas. O que é lenda? É aquilo que alguém conta uma vez e começa a esparramar por aí, e aí as pessoas tornam isso como verdade, né? Então, quando falam que você precisa nascer, que as pessoas nascem criativas, e aí não adianta você querer fazer uma peça bonita porque você não é criativa. Eu tenho certeza que vocês vão ouvir isso por aí, se é que já não ouviram, né? Então, assim, para todo mundo que faz trabalho manual ou artístico, né? Não é uma pessoa criativa, nunca foi, conheço desde sempre, sempre foi aquela pessoa normalzinha, basiquinha, nunca fez nada fora do padrão, né? Por quê? Né? Por exemplo, sempre se acreditou que uma pessoa que cozinha bem, ou que canta bem, que dança bem, que toca bem um instrumento, uma pessoa que pinta, que tira foto, enfim, diversas coisas desse universo que a pessoa desde pequenininha que faz aquilo. E aí quando fala que faz aquilo desde pequenininha é porque ela nasceu sabendo fazer aquilo. Gente, isso não existe, tá? Vamos colocar uns pingos nos is aí. Todos nós, homens e mulheres, nascemos iguais, né? A gente não sabe nem respirar quando a gente nasce. O médico vai lá dar o tapinha no bumbum para dar aquele susto para a criança
respirar e ela chora porque é a primeira vez que entra ar no pulmão dela, né? Então, Andréa Marques, bem-vinda, boa noite. Então, o que acontece, né? Como é que essa criança, bebezica, que acabou de nascer, já vai saber combinar cor para escolher os tecidos para fazer uma bolsa? Como é que ela vai conseguir misturar materiais? Eu ponho ferragem ouro velho nessa daqui, eu escolho uma niquelada. A alça eu vou pôr de couro ou eu vou colocar de cadarço, é, de algodão cru? O que fica melhor? Ah, ela não nasce pensando nessas coisas. Fala, não, o meu sexto sentido me diz que isso aqui é o melhor e vai dar certo. Não é assim, né? Então, o que acontece? Por que a gente fala que essas crianças é, já sabem, já nasceram sabendo? Deixa eu só ler aqui um comentário. A Cristina, vejo muitas coisas de costura e caí de paraquedas no seu vídeo. Amei, amei as peças que você criou. A princípio é hobby para meu uso de minha família. Você é muito simpática e carismática. Obrigada, Cristina. Que bom que você caiu de paraquedas no meu vídeo, porque isso que eu estou falando aqui da criatividade, que você disse que gostou das peças, é exatamente isso, né? Que a gente precisa entender, que as pessoas vão ter que fazer isso. E aí você vai buscar essa criatividade para você fazer as coisas para você e para sua família ficar feliz, né? E ter aquela coisa de, uau, que peça linda que minha mãe fez para mim, que minha mulher fez para mim, né? Então, voltando aqui para as crianças, pequenininhas, às vezes, elas são mais estimuladas em umas áreas do que em outras, né? Por exemplo, um pai vai lá e dá um instrumentinho para a criança começar a tocar, ou então enche a criança lá de pincel, de lápis de cor, de canetinha. A criança começa a ler muito pequena e quer começar a escrever, ou então você ensina ali um crochê, um tricô, a gente começa a ensinar a criança a costurar, então já pensa e fala assim, nossa, essa menina vai ser uma grande estilista, vai ser uma ótima costureira, vai fazer roupas impecáveis, mas tudo isso é um estímulo, né? Então, se você pegar uma criança, por exemplo, que gosta muito de ler e acaba escrevendo muito bem, e aí você fala assim, de repente você vai falar assim, ah, mas essa criança tem que, o pai quer que seja jogador de futebol, né? Se puser ele na escolinha de futebol, ele vai aprender de futebol, ele pode dominar muito bem a bola, mas a pessoa tem que ter afinidade com aquilo, ela tem que querer fazer aquilo, né? Porque a gente se tornar uma pessoa excelente numa área sem gostar, tem pessoas excepcionais que até fazem isso, mas não são felizes, né? E é muito difícil você se tornar referência numa coisa que você faz. Você pode aprender, fazer bem, mas está na média, entendeu? Você não vai ser referência. E aí, quando se estimula uma criança a fazer uma coisa, ela vê afinidade naquilo, ela parece que nasceu para fazer aquilo, né? A gente tem que desmistificar essas frases prontas que as pessoas falam, né? E o que acontece com a criança? Tudo que a criança aprende, desde a falar, a andar, engatinhar, ela faz, erra, cai. O que ela faz? Levanta, repete, faz de novo, erra, faz de novo, até ela conseguir fazer direito, né? Então, assim, quando ela fala errado e você fica ali ensinando a pronunciar direito, quando ela está aprendendo a ler e escrever, que ela está escrevendo, ela confunde o E com L, ela espelha a letra, ela vai somar, ela soma errado. Por que ela acerta? Porque repete. Quantas vezes aí você também não abriu um livro de receita, foi fazer uma receita e aí não lembra, daí outra vez vai lá e repete a receita, repete a receita. As primeiras vezes não ficaram tão boas, as últimas, depois de tanto repetir, você já sabe decor, você faz com o olho fechado,
porque teve essa prática, erro, corrige. Uma vez foi mais sal, outra vez foi menos, uma vez mais farinha, mais água, até que você descobriu a quantidade certinha de tudo aquilo que tinha que colocar para ficar perfeito, né? Então, gente, presta atenção nisso que eu vou falar. Tudo a gente aprende com a repetição, né? O que é repetição? É fazer a ação repetidas vezes, né? E a gente, né, voltando lá para a criança que cai, levanta, e está lá aprendendo a tocar um instrumento, e ela treina aquela música 200 milhões de vezes até que fica perfeita. Então, entendam, não é dom. Ninguém nasceu tocando piano como um concertista. É treino, é persistência. Tem que ajustar para corrigir erro. Eu canso de dizer um atleta, um esportista, até vamos lá voltar no jogador de futebol, que faz mais parte do nosso universo. Para fazer lá o gol, eles treinam não sei quantos chutes para poder chegar no dia do jogo, quando teve a falta e o pênalti, para acertar, para entender o que o goleiro vai fazer antes do goleiro, o que ele vai fazer, né? Então, ele não nasceu sabendo chutar bem, né? E na nossa cabeça, assim, ensinou uma vez, na vez seguinte, a gente já tem que saber fazer perfeito. Isso não é verdade. A gente trava quando a gente faz e ele fica mais ou menos, né? Então, a gente achou que tinha que ser assim. Talvez alguém disse isso pra gente alguma vez na vida, que a gente tem que ser perfeito, que a gente não pode tolerar os erros. E a gente toca tudo em diante para ser assim, né? A criatividade, ela se aprende, gente, não tem como. Eu guardo esse meu cestinho aqui, que é a primeira costura que eu fiz na minha vida. Se vocês já me virem em outras lives falando de bons acabamentos, de perfeccionismo, eu trago isso aqui em diversos assuntos. Ele tem vários erros, né? Desde colocar entretela, alinhar a costura, que um lado não bate com o outro. Mas na minha cabeça, de quem está aprendendo, já foi muito, é, um passo muito grande eu ter feito a primeira aula de costura que eu fiz, e eu fiz essa peça inteira sozinha, né? Aquela frase que a gente gosta de falar, fui eu que fiz, com muito orgulho, né? Porque na minha cabeça, eu ia lá, a professora ia ensinar, eu ia tentar, e eu não ia conseguir, eu ia ter que repetir 200 vezes. Então, muitas vezes a gente começa com esse intuito certinho, e aí o que acontece? Mais para frente, quando vem obstáculos maiores, dificuldades maiores, a gente trava. Então a gente não pode esquecer dessa conquista da primeira peça. E a gente tem que lembrar ela todas as vezes, todas as coisas que a gente for fazer, tá? Então, a gente, com a criatividade, é igual. A gente começa a aprender como é que a gente faz para ser criativo, testa, eu acho que eu vou ser criativa misturando essas cores, testa uma vez, aí vai exercitando, talvez isso não deu, e vai aprimorando, vai fazendo ajustes, até que uma hora fica automático, tá? Então, até sai essa questão de criatividade hoje em dia ser muito necessária, sai do nosso âmbito artístico, vamos dizer assim, e vai para áreas de grandes empresas. Os profissionais liberais hoje, os presidentes, diretores, gerentes de empresa, até profissional mais staff mesmo, hoje em dia está virando pré-requisito no currículo para as pessoas serem criativas. Por quê? Porque as empresas querem soluções. E onde é que acha a solução? Às vezes não é no beabá, é numa visão que a pessoa tem daquilo e que vai aplicar de uma forma diferente e que vai solucionar a situação X lá da empresa que precisa ter, né? Por que será que essas coisas hoje em dia
tanto se fala em criatividade, fala de ter que ser criativa na cozinha. Por quê? Porque a gente está cansada de comer as mesmas coisas, a gente está cansada de gastar horas na cozinha, né? Que toma o tempo da gente, que a gente não consegue parar, respirar, descansar um pouquinho, que não sobra tempo para vir costurar mais uma pecinha, né? Que todo lugar está se falando, porque a gente vem numa batida de vida igual há séculos. Tudo bem, tem coisas que são mais novas, mas assim, muito tempo as coisas existindo do mesmo jeito e as pessoas estão cansadas, né? A gente está em uma mudança, né, numa transição grande hoje com a velocidade da informação e das coisas e está se exigindo cada vez mais que essa criatividade faça um boom muito grande, né? Por quê? Porque o modelo que a gente conhece já não está mais sendo tão legal, as pessoas não estão mais gostando, elas querem algo novo. E é por causa disso, gente, que vocês têm que aplicar essa criatividade no negócio de vocês. Então, lá atrás, quando alguém fazia artesanato, era muito assim, o pano de prato, o bico de crochê, a pintura no não sei o quê. Olha o que se tornou a costura criativa hoje, né? Então, por quê? Porque as pessoas foram enxergando que você tinha que trazer novidade para esse mercado, para nosso meio continuar existindo, né? Então, com esse sofrimento de eu não sou criativa, coloquem na cabeça, eu posso aprender a ser criativa, eu vou exercitar isso tudo, né? Então, para você sofrer menos, é que eu estou aqui, né? E eu decidi compartilhar minha experiência com vocês, é por isso que eu faço o que eu faço, eu não faço outra coisa, que eu não decidi ir ser vendedora de qualquer outra coisa, que eu vim aqui para fazer do ensino da costura criativa o meu negócio. É por isso que eu ensino qualquer mulher, porque eu digo que é qualquer mulher mesmo, não tem que nascer com dom, não tem que nascer criativa, não tem que nascer vendedora nata, não tem que fazer nada disso. Qualquer mulher pode fazer costura criativa como renda extra de R$ 2.000 ou mais no mês, né? A Isane, vivemos aprendendo todos os dias e não devemos desistir sem tentar. Eu sou assim, até não conseguir, eu não desisto. Tanto que eu estou aqui para aprender contigo. Muito bom, Isane, é isso mesmo. Desistir é uma palavra que não existe no nosso vocabulário. A gente não pode desistir. Às vezes dá uma chacoalhadinha, uma balançadinha assim, tudo bem, curte esse momento aí, entende por que que você se sentiu desse jeito, daí no outro dia sacode a poeira, dá a volta por cima, regaça a manga e bora lá ver o que é que eu posso fazer para mudar a situação, né? E aí, então, o que é que você pode fazer para ser criativa, para fazer as peças incríveis que você tanto deseja para vender bem e te dar uma boa renda extra? Porque a gente não vive só de elogio, nem só de amor, né, gente? Como eu vi um meme outro dia, me falaram que eu tenho que trabalhar, não sei se vocês já viram isso, por amor, né? A cliente achou minha peça cara e disse que eu tinha que. E falou assim: mas vocês artesãos não trabalham por amor? E aí ela falou assim: fui na loja de tecido, tentei pagar com um abraço e a moça não aceitou, né? Eu acho tão engraçado isso, porque é meio realidade, né? As pessoas acham que a gente paga as contas, vai no supermercado e paga a conta com amor. Não, a gente precisa ter a nossa renda, né? Então, como é que a gente vai sair dessa situação? Não sou criativa para começar a aprender a ser criativa e vender bem as nossas peças, fazer peças incríveis e conseguir vender elas. Então, vamos pensar em outras pessoas que precisam de muita criatividade. O que um escritor faz, né, quando escreve uma história? Como é que ele escreve uma história? Como é que um pintor pinta um quadro, né? Então, assim, geralmente, eles, né, ou um compositor vai escrever a letra de uma música. Geralmente, ele conta ou sobre ele
ou sobre a história de alguém que ele viu ou que alguém contou para ele, né? Eu gosto muito, sou apaixonada por música, é assim, outra paixão na minha vida. E aí eu gosto muito assim de ver entrevistas de cantores, de bandas e tal, e sempre tem lá o apresentador perguntando assim, como é que você compõe, como é que as suas ideias surgem, tem aquela lenda de tal música, aconteceu com você mesmo, a história. E aí eles vão contar, não, porque a gente escuta muita coisa, uma vez eu estava num lugar, contaram uma história, não sei o quê, aí eu fiz X música. E aí você fica sabendo a história por trás daquilo, é muito bacana, né? Dá sentido para a coisa. Então, é assim que surge a criatividade deles. Então, pode ser uma história pequenininha e depois o resto ele colocou ali a imaginação dele. Então, o que eu estou querendo dizer com o pintor, o escritor ou compositor, né? O que o pintor faz? Ele vê uma natureza bonita, ele vai lá e pinta. Só que se você pegar o mesmo pintor pintando a mesma paisagem, você vai ver que cada um tem um jeito, uma expressão diferente. A gente tem que entender hoje. Hoje a gente vive aqui como é o mundo hoje, né? As pessoas não são mais tão rígidas que precisam usar roupas muito sérias, muito clássicas e que todos os acessórios também são. Existe muita coisa mais descontraída, o colorido é mais permitido, é mais aceitável. Então a gente tem que trazer isso tudo para a nossa realidade. Então, para criatividade que vai acontecer, né? Então, quando você vê a origem da criatividade, ela vem de algum lugar, não vem do nada. Ah, eu vou fazer assim porque eu fui com a cara disso aqui, né? Não baixa o santo no artista e ele também não foi iluminado para poder fazer aquela criação, né? Ele buscou o foco em uma coisa, numa ideia principal. E aí a partir daquilo ele desenvolveu muitas outras coisas, né? E você pode usar dessa mesma é, base de teoria, vamos dizer assim. E é isso que eu chamo da sua verdade, da sua identidade, o seu jeito de contar para o mundo como é que você é e o que é que você vê, como é que você enxerga esse mundo, né? E a costureira criativa também tem que colocar a sua verdade, porque se for assim, eu escolho um tecido de unicórnio e o tecido de unicórnio está sendo vendido no Brasil inteiro. E aí, se outra pessoa também faz o mesmo produto com o mesmo tecido, ele deixa de ter aquela cara de artesanal e de produto exclusivo e diferente que a pessoa que está querendo um produto artesanal quer comprar. Ele passa a ser mais do mesmo que já existe, né? Então, cada uma de vocês aí vai ter uma história para contar. Eu amo praia, amo mar, amo o colorido, adoro sentar na praia e ficar vendo as pessoas passarem. Aí quando você vê a praia de longe, assim, aquele monte de guarda-sol com aquele colorido todo que mistura com o colorido dos biquínis, dos maiôs, das saídas de praia. Então, isso me inspira muito, essas cores, essa jovialidade, essa alegria toda que a praia, né? Essa descontração, a vida na praia é mais gostosa, é mais solta, mais leve. Então, tudo isso eu trago para as minhas coisas, para os meus produtos. E aí eu vou buscando outros elementos que vão compondo um produto, né? Então, às vezes é só que, uma pitadinha da praia que você coloca ali e fala, nossa, que peça incrível, que coisa que chama atenção, eu gostei disso, né? Então, gente, quando vocês forem em busca dessas coisas, vocês precisam enxergar aí o que é que inspira vocês. Às vezes é alguma coisa do universo de animal, às vezes é alguma coisa mais campestre, uma coisa mais bucólica, e vocês vão buscando isso em vocês, né? Baseado nisso de trazer a verdade,
E isso tem a ver com a minha história, porque eu sempre fui uma pessoa, uma menina, uma adolescente chata para comprar as coisas. Minha mãe ficava desesperada porque eu não gostava, dava trabalho, tinha que ficar andando a rua toda para achar a roupa que precisava comprar para ir no aniversário, um sapato que o pé cresceu e não tem mais. Ai, tudo tem que ser diferente, você não pode se contentar com um negócio normal que todo mundo tem. Não, por quê? Porque eu não sou todo mundo, né? Eu pôr um sapatinho lá de verniz todo embonecadinho não é minha cara, eu não sou assim, né? Eu já sou a pessoa mais despachada, eu gosto das coisas mais confortáveis, eu gosto de uma vida mais despretensiosa, né? Então, é por isso que eu estou aqui fazendo isso e ensinando vocês a fazerem a costura criativa como renda extra de R$ 2.000 ou mais no mês, para trazer e essa verdade também de vocês, porque eu falo que cliente nós temos o Brasil inteiro. Então a gente pode ter gente que vai gostar do que a gente faz em qualquer lugar. E através dessas redes sociais você vai achar o seu cliente em algum lugar desse Brasil. Então, Isane, se você não consegue vender aí no Rio Grande do Sul, você vai achar em outro lugar. Ó, você está no Rio Grande do Sul, me achou aqui em São Paulo por causa do YouTube, né? Então, vê como são as coisas. Você não está ouvindo uma pessoa agora, neste momento, não quer dizer que você não escute, mas você não precisou buscar no Rio Grande do Sul uma pessoa para vir falar de costura criativa com você, né? Então, isso que eu quis, que eu trago para vocês, né? Tem muita gente. E quando a gente quer, ó, eu tô falando aqui, tem que usar a criatividade para fazer produto diferenciado, criar peças incríveis para a gente vender mais rápido, mais fácil, para a gente conseguir a nossa renda extra. Vai ter gente que vai gostar das coisas que vocês fazem. Não dá para agradar todo mundo. Então, a pessoa que fala assim, não, eu quero trabalhar mais com o mercado de luxo, você vai trabalhar mais com coisas mais exclusivas, com tecidos que pareçam ser mais nobres, que pareçam ser mais sofisticados, mais elegantes, e você não vai vender esse produto para todo mundo, né? Vai ter uma parcela da população que compra. E a mesma forma, quem escolhe um nicho para bebê só vai vender para quem tem bebê, não vai vender para todo mundo. Então, é essa imagem que quando a gente fala assim, eu preciso ganhar dinheiro com a costura, porque eu preciso pagar minhas contas, a gente coloca muito esse eu preciso na frente do que realmente, assim, o que é que eu quero fazer, né? Então, quando a gente tem essa nossa verdade, essa nossa vontade bem definida, bem especificada, bem clara, para a gente mesmo, fica mais transparente naquilo que a gente está fazendo. E aí a clientela entende. Então, uma vai olhar e vai falar, eu gostei, isso é para mim, a outra não vai. E tá tudo bem, né? O que você precisa fazer é fazer coisas bem feitas, coisas muito bonitas, atender bem uma parcela, e com o tempo você consegue conhecer mais pessoas, trazer mais pessoas para suas páginas, para os seus perfis, e aí você começa a crescer. Mas é com essa pegadinha do abrir a cabeça, abrir o coração, deixar a cabeça aberta para o novo, para o aprendizado da criatividade, e não se cobrar tanto achando que, nossa, eu aprendi a fazer essa bolsa hoje, então eu já pego essa bolsa e já saio vendendo, porque às vezes nem você consegue demonstrar tudo de bom que aquele produto tem, e aí a pessoa, inclusive, sente essa insegurança em você e aí fala, ah, não, outro dia, quem sabe? Então, quando você tiver mais segurança do que você está fazendo, vai ser como? Com a prática, com o exercício. Eu estou treinando esse tipo de produto, vou mesclar outras cores, eu vou trazer outro produto, e isso tudo exercendo aí a sua criatividade para fazer as peças incríveis que elas vão falar assim: eu quero comprar essa peça, tá bom? Então, gente, olha só,
o que vocês precisam ver, né, que influenciam no processo criativo de vocês, né? Quem é que vai usar esse produto? Eu já falei um pouquinho aqui disso. Quem esse produto resolve o problema deles? Então, ó, quando você achar uma solução, isso é criatividade. Quando você focar num grupo de pessoas que vai usar o seu produto, que você identifica que se identifica com o produto, também é criatividade que você está exercendo ali, né? Então, eu sei que ouvindo tudo isso, vocês devem estar pensando assim, então como é que eu faço, né, Renata, para fazer essas peças super criativas e diferenciadas e ter a minha renda extra? Aí eu vou dizer para você que lá na minha semana da renda extra com a costura criativa, eu vou te mostrar como é que você vai fazer isso, o caminho melhor para você traçar aí na sua jornada, para você conseguir fazer peças mais fáceis, mais rápido, de um jeito mais divertido, para você não ficar aí paranoica, achando que o corte do tecido está errado, a estrutura da peça não está boa, ela não para em pé, as minhas combinações não são bonitas, eu não tenho criatividade. Então, tudo isso você vai ver lá na semana da renda extra com a costura criativa, que vai acontecer dos dias 11 até os dia 15 de abril. Vai ser 100% online e 100% gratuito, né? Vai estar recheada de, de de informações para você que está buscando ter renda extra, trabalhando aí da sua casa, né? E se divertindo, né? E ela é feita para quem já sabe costurar, mas precisa desenvolver um pouquinho mais e treinar mais e fazer coisas mais elaboradas, para quem precisa aprender questões de vendas, porque não consegue vender, vende muito pouco. Quem já começou a vender, mas ainda não conseguiu efetivar as vendas. E para quem, como a Cristina contou aqui, que está começando, que ainda não sabe e quer aprender do começo, e quem não está afim de perder tempo, de ficar aí dando cabeçada e quer saber como é que vai direto ao ponto, tá bom? Então, olha só, se você ainda não se inscreveu, aqui no Instagram é só ir lá na minha bio, assim que acabar aqui o nosso workshop. Lá tem um link, você clica, ele redireciona para uma página onde você se inscreve. E aí no YouTube e no Facebook vai aparecer nos comentários, no chat, um link para vocês se inscreverem. E aí faz o seguinte, pega esse link, manda para uma amiga, uma parente, uma vizinha, alguém que você sabe que está passando um momento difícil, que se ela tiver uma oportunidade de fazer uma atividade gostosa, relaxante, prazerosa e ainda ter um dinheiro, uma renda extra e ajudar ela a resolver os problemas financeiros, pagar as dívidas que contraiu aí nessa fase difícil que a gente parece que finalmente está começando a respirar, mas ainda tem tanto para melhorar, né? E manda para ela, porque às vezes ela está precisando de um empurrãozinho assim, e aí vocês sabem, né? Que quando a gente está cercada de pessoas que fazem a mesma coisa que a gente, que gostam das mesmas coisas que a gente, as coisas ficam mais fáceis, mais leves, a gente consegue ter com quem conversar, não precisa só ficar conversando com o marido ali, com os filhos. Olha que tecido mais lindo, eu vou fazer esse produto, eles nem te dão bola, né? Então chama a amiga para você poder ficar ali tricotando, tá? E aí, ó, lá no evento, lá na semana, vão ser 3 aulas, tá bom? Que acontece dia 11, 13 e 15 de abril. Na primeira, eu vou falar da grande oportunidade do gigantesco universo lucrativo da costura criativa. Eu vou te mostrar o quão gigante ele é, tá? Na aula 2, eu vou falar dos primeiros passos, mesmo para você que nunca costurou antes e para você que nunca vendeu nada antes também. Na aula 3, vai ser
eu vou mostrar o caminho mais fácil, mais rápido e mais divertido para você que é mulher, uma mulher comum que não nasceu com dom nenhum, para poder fazer a costura criativa e ter renda extra de R$ 2.000 ou mais no mês, trabalhando de casa, tá certo? E se você quiser saber um pouquinho mais, uns passo a passos de como é que faz, por exemplo, para fazer boas composições de estampas e de cores, como agregar valor nos produtos que vocês estão fazendo, como fazer peças incríveis gastando bem pouquinho dinheiro, é só você ir aí na minha página do Instagram ou no canal do YouTube. Olha, confundi a página do Facebook, aqui no meu perfil do Instagram. Darlete Ana Maria, bem-vindas, boa noite. E aí vocês podem procurar que tem bastante conteúdo, tem bastante vídeo lá já gravados onde eu ensino sobre esses assuntos, tá? E não tem só esses temas, não. Lá você vai achar vídeo que eu falo sobre a melhor máquina de costura para você usar, como é que você pode fazer para desencalhar aqueles produtos que estão aí que você fez de repente no Natal e que não vendeu, como é que você pode ter mais confiança na hora de vender, de apresentar, de divulgar os seus produtos, né? Então, você também vai lá olhando, vai pesquisando, dá uma maratonada lá, porque tem muita coisa para fazer. E se você não achar algum assunto que seja do seu interesse, escreve lá nos comentários, quero aprender sobre tal coisa, né? Por exemplo, eu não sei colocar botão de pressão no balancinho. Então, escreve lá o que você tem vontade de ver aqui nos meus canais, e aí eu vou ler, tá? E aí eu coloco aqui na minha programação e preparo um conteúdo bem bacana para vocês. Darlete, bem-vinda. Admiro muito você. Oh, querida, obrigada. É muito bom, sabe, quando vocês começam a escrever, às vezes eu pergunto umas coisas, vejo vocês ficam meio timidazinhas aí, porque aí eu sei que eu estou indo num bom caminho, que vocês estão usufruindo desses assuntos que eu trago aqui para vocês, e aí me dá mais gás, mais energia. Então, escreve aí o que vocês querem aprender, fala aí para mim, que aí eu começo a colocar na minha listinha, que já tenho uma lista bem grande de assunto para ir uns 2 meses aí já tenho coisa, mas a gente vai, de repente, faz uma aula extra fora dos meus horários já, e a gente traz conteúdo que eu quero ver vocês fazendo muita peça linda, conseguindo a renda de vocês, realizando os sonhos de vocês, indo dormir sossegada, porque aí, olha, a conta de luz está paga, o supermercado foi feito, nada melhor do que isso, né? Acabei de me inscrever, ansiosa para aprender. Que bom, que bacana. É isso aí. Então, gente, olha só, hoje é sexta, sextou, né? Por aqui ainda não sextou, não, que eu tenho que finalizar esse evento que eu estou aqui preparando com muito carinho para vocês, mas a gente vai se ver no próximo, na segunda-feira, tá? Amanhã e domingo não tem workshop. Mas na segunda, às 19 também vai ser o sexto dessa sequência de 10. Então, a gente vai de segunda até sexta que vem, às 19 horas, fechar esse ciclo, para daí no dia 11 vai ser liberada a primeira aula, né, da semana. E aí, só para deixar aqui alguns recadinhos. Quem se inscreve depois é convidada a ir para um grupo no WhatsApp. Renato, mas já dei meu e-mail, tem que dar o WhatsApp também? O legal do WhatsApp é o seguinte, a gente tem duas formas de comunicar com vocês. Porque um dia dá uma pane aí, o e-mail não entrega. Aí imagina se é no dia da aula, eu não tenho como mandar o link para vocês. E vocês estando no WhatsApp, dá para mandar. Já deu pane no WhatsApp também, né, gente? Então, por isso que tem o e-mail também. Quando vocês recebem se inscrevem, vocês recebem o e-mail. E aí, assim, já estou inscrita, pronto, e tchau.
Só que às vezes o e-mail vai lá para o spam, e aí eu vou te mandar o link, você não vai achar, porque tem um monte de coisa no spam. Então faz uma coisinha. Se inscreveu, vai no seu e-mail, ele deve ter ido para o lixo eletrônico ou no spam, e aí você responde esse e-mail para mim, recebido. Só precisa fazer isso, porque aí as, a, as empresas do seu e-mail, se for Yahoo, se for Hotmart, se for Gmail, elas entendem que o meu endereço é confiável e os próximos e-mails que eu mandar para vocês já vão cair direto na, na caixa de entrada. Porque se no dia o WhatsApp der problema, você tem um link lá no e-mail, tá bom? Então, gente, gostaria muito que vocês deixassem seus likes, seus joinhas, deem suas curtidas, vão apertar esse coraçãozinho aqui do Instagram, porque aí essas redes sociais entendem que vocês estão gostando do que eu estou fazendo aqui e vão mandar para outras mulheres que também estão aí precisando de uma renda extra, estão precisando de uma atividade prazerosa para se sentir realizada, para se sentir bem, né? E fazer aí uma grande transformação na vida delas, assim como vocês estão fazendo também, ok? Então, meu muito obrigada por você estar aqui esse tempo comigo. Uma boa noite e a gente se vê na segunda-feira, às 19 horas. Até lá, um beijo!